Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou começar uma aula hoje para continuar o assunto sobre cristalinidade, né? É, Antes de começar o assunto principal do vídeo de hoje, eu queria só fazer umas observações, né, relacionadas ao vídeo anterior, né? Uma delas é o finalzinho do vídeo, né? Quando eu falei, mostrando esse papelzinho aqui para vocês, né? Que quando a gente estava aqui, né, nessa região de TM, né? E aí eu quis fazer uma analogia disso com a solidificação não isotérmica, né, que é diferente desse gráfico aqui, né, que é um gráfico construído para solidificação, ou seja, para cristalização isotérmica, né. Mas sendo que eu falei que a gente pode fazer analogia, né, com cristalização não isotérmica, né, e eu falei no finalzinho sobre quando a velocidade é extremamente baixa, né, extremamente baixa, né, poderia se pensar de repente, né, que a taxa de nucleação e de crescimento também seriam extremamente baixas, né? De maneira que a cristalinidade, ou seja, a cristalinidade no final das contas seria também baixa, né? Por quê? Porque a velocidade de cristalização também é baixa. E eu disse que isso não era válido, né? Eu só queria acrescentar mais um detalhe aqui, é sobre o fato de, quando a gente faz essa analogia, a gente não pode esquecer que a cristalização que eu estou falando, no segundo caso, ela é não isotérmica, né? Então, mesmo que ela seja extremamente baixa aqui, ela vai ter que passar nessas regiões de outras temperaturas, porque se ela é não isotérmica, ela vai ter que ser, a temperatura vai ter que ser abaixada, né? E a gente sempre pensa, claro, vai chegar num ponto prático, digamos assim, de atingir a temperatura ambiente, né? Então, por mais que seja muito baixa aqui, ela vai ter que passar por essas outras temperaturas, né? De maneira que quando atingir temperaturas um pouco menores, mesmo que isso demore muito, já que a velocidade é muito baixa, vai atingir regiões aqui em que a cristalização vai ser alta, né? Então, no fim das contas, o que vale é aquela história que eu falei, né? A cristalização vai tender a acontecer meio que nessa região aqui, em que vai se ter, no final das contas, poucos núcleos, né? Cristais que vão ser grandes, né? E a cristalinidade vai ser alta, tá? Então a cristalização vai acontecer quando o resfriamento é muito baixo, né, numa cristalização não isotérmica, ela vai acontecer de tal modo que os cristais tendem a ser grandes, tendem a ser poucos, né, e o grau de cristalinidade tende a ser alto, tá? Pronto, acho que era isso aí que eu queria falar sobre esse aspecto, né? Um outro aspecto relacionado à aula anterior, né, que eu falei sobre quando se adiciona nucleantes, a gente tem que pensar no termo agente nucleante. Então, é um agente que vai facilitar a cristalização acontecer, ou seja, vai facilitar a formação de núcleos. Como essa facilitação? Dá uma contribuição energética, por quê? Porque já vão ter partículas sólidas adicionadas ali, né? Algum tipo, ou molécula, alguma coisa, né? Eu falo sólido normalmente porque muitas vezes são partículas cerâmicas que são colocadas, né? Mas não obrigatoriamente vão ser partículas sólidas, pode ser algum tipo de molécula, né? Como no caso de um sorbitol, que é muito falado, né? Ele tem uma estrutura lá, umas moléculas meio complexas que facilitam a cristalização acontecer. Então a gente tem que pensar nisso numa forma prática. O que é um agente nucleante? Vai ser um composto químico adicionado que vai facilitar a cristalização. Então, nucleante ainda você pode particularizar mais, ou seja, vai facilitar a formação de núcleos. Então, numa dada massa polimérica, é de se pensar que quando tem agente nucleante, vai ter muito mais núcleo do que quando não tem. Por quê? Porque ele está ajudando a formar núcleos, né? Então, naquela massa ali, ela vai ser dividida entre um número de cristais muito maiores. Então, é de se esperar que, no final das contas, os cristais sejam menores, né? Agora, como ela facilita a cristalização acontecer, também é de se esperar que o quê? Que o grau de cristalidade, quando você tem agente nucleante no meio, também seja maior, né? E outra coisa também que o agente nucleante ajuda, né, é o seguinte. Se a gente precisa de um superresfriamento para que os núcleos consigam ser formados, ou seja, para que haja uma possibilidade desses núcleos, desses embriões se transformarem em núcleos, né? Então, na presença do agente nucleante, é de se esperar que, mesmo com superresfriamentos pequenos, a nucleação aconteça, né? Então, em termos práticos, significa o quê? A presença de agente nucleante tende a aumentar a temperatura de cristalização, a TC, né? Porque
aquela história que a gente falou, né? Se ele facilita, então não vai precisar de tanto superciliamento assim. Mesmo com superciliamentos pequenos, a cristalização tende a acontecer. Então, resumindo, a presença do agente nucleante no meio no meio polímero, no melt lá, ou seja, para formar uma peça, vai tender a formar um produto com cristais menores, né, com grau de cristalinidade maior, né, com temperatura de cristalização maior, né, e isso aí tem um aspecto tecnológico interessante, né, porque quando é que você tira uma peça de um molde? Quando ela enrijece. E quando é que ela vai enrijecer no material semicristalino? Quando ela cristalizar. Então, se ela enrijece numa temperatura maior, então você pode tirar do molde numa temperatura maior, tá ok? Então, a produtividade no processamento ela aumenta, tá? E por fim, eu queria mostrar sobre esse tema aí, né? Eu queria mostrar uma diferença aqui, né? De dois tipos de estruturas, uma contendo agente nucleante e outra sem agente nucleante. Olha só. Essa aqui, tendo agente nucleante, a gente observa que os cristais vão ser muito menores, né, do que essa outra, né? Em que não tem agente nucleante, a gente observa, né, que os esferulitos aqui eles são muito maiores, né? Então, a presença de um monte de partículas aqui dentro facilitou a formação de um monte de núcleo. Então, aquela história que eu falei, essa massa existente aqui de polímero, ela foi dividida num número muito maior de cristais, de maneira que eles vão ser menores, né? Os cristais vão ser muito menores, né? Agora, a cristalinidade tende a ser maior, né? Ok? E ainda uma última coisa, referente à aula anterior, né, que eu queria citar aqui, na verdade é sobre o início da aula anterior, que era uma observação além da outra aula. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é o seguinte, que teve uma aula aí quando eu falei do que influencia a TM, a gente resumiu tudo em ΔH sobre ΔS, né? Sendo que eu falei de alguns fatores que no final das contas também são dependentes de ΔH sobre ΔS, mas acaba a gente que analisa um pouquinho diferente, como eu falei, o fator massa molar, né, que é aumentar a massa molar numa certa faixa ele tende a aumentar o grau de cristalização por causa das pontas de cadeia, né? Um outro fator que eu também citei foi a questão dos defeitos nos cristais, né? Cristais defeituosos tendem a fazer com que a TM diminua. Tem uma coisa que tinha faltado falar desse pacote aí, é a questão do tamanho dos cristais, tá? Então, quando os cristais são muito pequenininhos, a ATM tende a ser menor, tá? E principalmente depois que entrou essa questão aí da nanotecnologia, né? Cristais, quando são de tamanhos nanométricos, você pode ter diferenças de TM a ponto de ser até menor que a temperatura ambiente. Os caras têm mostrado trabalhos assim, não só na área de polímeros, né, na área de metais, na área de cerâmica, né? Quando eles têm um controle de cristal a ponto de eles serem menores do que, ou melhor, na faixa de nanômetros, né? Eles tendem a ter temperatura de fusão extremamente baixa, às vezes atingindo quase a temperatura ambiente, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então como é que eu gosto de pensar isso? É pela contribuição da superfície, tá? Então, como a gente falou, as cadeias na superfície, elas têm uma instabilidade maior, já tem uma energia associada a elas, né? Então, quando eles são muito pequenos, os cristais, né, pequenos mesmo, né, na faixa de nanômetros, aí tendendo essa faixa, então a contribuição superficial vai ser aumentada demais para essa fusão. Então, a temperatura de fusão vai tender a ser menor, tá? E isso aí, essa questão da temperatura de fusão depender do tamanho dos cristais, até explica o fato de quando a gente olha, por exemplo, uma fusão no DSC, a gente vê um pico que indica que a fusão, na verdade, é numa faixa, né? Ela não acontece numa única temperatura. A gente chama a TM como o vértice lá daquele pico, né? Mas, na verdade, a fusão como um todo ela acontece numa faixa. Então, a gente pode atribuir como um fator principal que define o fato dessa fusão acontecer numa faixa é a variação do tamanho de cristais dentro de um andar da massa polimérica lá, tá? Então, os cristais menores vão começar a fundir numa temperatura menor do que os cristais maiores, tá ok? Pronto, era isso aí que eu queria falar, né, dos, digamos, penduricalhos aí das aulas anteriores, né? E eu queria começar a falar agora de um detalhe que é o seguinte, quando a gente falou dos cristais aí, né, pensando nas lamelas, por exemplo, para facilitar, né, a gente viu que as cadeias são enroladas, né? Agora eu queria entrar um pouquinho dentro, nesse cristal aí, para a gente ver como é que essas cadeias estão lá
digamos, num comprimento, digamos, menor, se a gente quiser dar um zoom, né, para ver um segmento molecular dentro do cristal, como é esse segmento, né? Então, para começar esse assunto aí, eu quero mostrar essa figura aqui, que é o seguinte: se a gente observar aí, deixa eu mostrar agora sim. Se a gente observar, por exemplo, uma molécula de butano, a gente conclui o quê? Que se houver uma temperatura suficiente, vamos pensar a temperatura ambiente, que isso aí já é possível, né? Então, pensando na temperatura ambiente, a gente vê que as moléculas elas não são estáticas, né? Os átomos lá da cadeia principal, eles ficam rotacionando ali, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos dois carbonos formando uma ligação aí no meio, então o carbono da extremidade, ou o outro, ou seja, já que são 4 carbonos no butano, né? Eles ficam girando aí, né? Eles ficam rotacionando em torno da ligação, né? A gente pode pensar assim, né? E essa rotação aí é mudança de conformação, tá? Por que ele fica mudando de conformação? Porque existe uma energia no meio suficiente para isso, né? Aquela história da TG que eu falei. Existe uma barreira potencial para esse giro acontecer e existe uma energia no meio disponível. Então, se a energia no meio disponível é maior do que essa barreira potencial, então isso vai acontecer. Sendo que essas mudanças aí de ângulo, digamos assim, né, relativo, essas mudanças elas tendem a ser entre certos valores de ângulo específicos, tá? E a gente pode ter essa noção olhando esse gráfico aí, ó. Então, quando a gente olha esse gráfico, então, por exemplo, aqui a ST, que seria o trans, né? Então, a molécula, quando ela gira, ela não tende a assumir qualquer outro ângulo, ela tende a superar uma barreira potencial, porém ir para uma outra conformação que é mais estável, ou seja, esses mínimos locais aqui, né, eles indicam que essas novas posições assumidas, elas são mais estáveis, né? Então a molécula ela tende a mudar, né, de um dado ângulo ali para outro, né? Porém essa mudança ela tende a ser sempre entre ângulos, digamos assim, que implicam em condições de menor energia, tá? Então essas mudanças de conformação elas tendem a ser sempre entre posições, né, que vão implicar numa menor energia, ou seja, numa maior estabilidade, tá? Então as mais comuns são essas aí que estão representadas pelas letras, né, que são a cis, ou melhor, a trans, a ghost e a anti-ghost, né? Existe a cis também, mas a cis normalmente não é considerada uma conformação de baixa energia, tá? Tá ok? Então a gente pode ver aí pelos ângulos, né? A trans seria, no caso aqui, a primeira, né? Que está lá em cima, na figurinha, tá? Então você observa que existe um eixo aí, né? Todos os carbonos estão num plano, digamos assim, num dado plano, tá? Então se eu colocasse essa molécula de butano aí, quando ela está toda trans, se eu colocasse um papel ali, né? Exatamente nos átomos de carbono da cadeia, né? Então esses átomos ficariam todos nesse papel, tá? Porém, quando tem a ghost, né? Vai ter um carbono que vai estar rotacionado lá, né? E ele vai estar fora do papel, né? E a anti-ghost também, tá? Então, se eu colocasse aqui os carbonos exatamente nesse papel, ia ter um carbono aí que ele está fora, ele está para cima aqui, tá? Ou para baixo, né? Dependendo se é ghost ou se é anti-ghost, tá? Então, há um desvio, né? Eu sempre, sei lá, eu gosto de pensar em umas coisas meio assim, como se, sei lá, se fosse um ônibus. Se fosse um ônibus, é como se a pessoa tivesse com a cabeça para fora, né? Então, esse quarto carbono aí, ele está fora desse plano aí, não é uma coisa bem estranha, mas o plano do papel funciona melhor, tá? Então, se você pensar ali no plano do papel, né? Quando é toda trans, os átomos de carbono vão estar todos aí no plano do papel, né? Agora, se é ghost, né, vai ter esse próximo átomo aí, que vai definir essa posição ghost, ele vai estar fora do papel, né? Por quê? Porque tem uma rotação, né? Exatamente, uns 120 graus aqui em relação ao trans, né? Se você observar, ó, 180 mais 120 que dá 300, né? E a outra, ó, 60 para 180 que dá 120 graus também, tá? Então ele vai estar um ângulo ali, tá?
ele vai estar a um certo ângulo ali, tá? Então aí, quando é uma molécula polimérica, então ela vai ter lá um somatório, né, dessas conformações, né? Então, por exemplo, se o polímero está na forma de melt ou está na forma borrachosa, né, ou seja, acima de Tg, então os segmentos moleculares, como a gente falou, eles têm uma energia suficiente para ficar mudando de conformação. Então vai ter essa mobilidade constantemente, né? Então os segmentos vão ficar mudando ali, de trans para ghost, para anti-ghost, o tempo inteiro lá. Mudando, mas como eu falei, sempre variando entre essas conformações preferenciais. Por quê? Porque são mais favoráveis energeticamente, tá? Então, no caso de um polietileno dentro de um cristal, se a gente desse um zoom, né, na molécula de polietileno dentro de um cristal, a gente sabe que o cristal é o quê? É uma coisa rígida. Então, isso é reflexo de quê? O reflexo das moléculas lá dentro não ficarem mudando de conformação. Então, aquela conformação que ela assumiu na hora que a cristalização aconteceu, ela não vai ficar mudando. Tá? Então, os segmentos que estão ali, eles vão ter um certo tipo de conformação, né? E isso não vai ficar mudando. Assim como também as regiões vítreas, né? As regiões vítreas, ou seja, aquelas regiões amorfas abaixo de Tg, as conformações que elas assumiram no momento que passaram aí, né, digamos, de uma condição borrachosa para uma condição vítrea, elas vão continuar, né? Essas conformações elas vão continuar, elas não vão mudar, por quê? Porque não há uma energia disponível para isso, tá? Então tem que superar a Tg, né? No caso de frações vítreas, né? Então, por exemplo, se a gente desse um zoom, né? Que seria o caso aqui, né? Se a gente desse um zoom num cristal de polietileno, o zoom significa exatamente isso aqui, ó. Eu estou olhando agora como está exatamente um segmentinho ali de uma cadeia de polietileno. Então, trazendo ele aqui para baixo, que seria esse, né, a gente pode concluir o quê? Que a conformação mais favorável para o polietileno num cristal é exatamente a conformação toda trans, tá? Toda trans, ou seja, a história que eu falei de todos estarem no plano do papel, né, e formando um zigue-zague, né? Se você observar aí, tem um zigue-zague, né? Porque a cis também, ela está no plano do papel, mas não seria favorável energeticamente, como a gente falou. Então, vamos pensar só na trans, na ghost e na anti-ghost, tá? Então, a trans é essa história aqui, né? Essa história que eu falei do... Deixa eu ver aqui. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então, essa conformação aqui é observada para o caso do polietileno e para o nylon também, que é a conformação estável e tende a se repetir no cristal como um todo, né? Desses dois polímeros que eu falei, polietileno e nylon, né? Uma conformação toda trans. E a gente chama, em particular, né, pelo fato de ser uma cadeia polimérica, ou seja, tem N segmentos aí, a gente chama isso uma conformação do tipo zigue-zague, tá? Então, a conformação do tipo zigue-zague é a mais comum, né, para o polietileno, para as cadeias do polietileno dentro de um cristal, tá? E aqui está de novo, né, aquela história que a gente falou, né? Se o polímero tivesse na forma de melt, né, como a gente falou, ele tem a capacidade de ficar mudando dessas conformações, ó, daqui para cá, ou daqui para cá, né, ou seja, do trans para o ghost, do trans para o anti-ghost, né? Porém, quando as cadeias estão dentro do cristal, elas vão, no caso do polietileno e para o nylon, como eu falei aqui, elas vão tender a ficar toda numa conformação trans, que é a mais favorável energeticamente, tá? Agora, se eu mostrasse para vocês essa molécula aqui, por exemplo, né, que é do polipropileno, né, isotático, né, a gente vê aqui o CH3, né, eles estão todos, né, aqui, ó, CH3 estão todos de um mesmo lado, né, então você tem aqui uma molécula de polipropileno isotático, né, que é o principal polipropileno obtido comercialmente, né. Então as moléculas de polipropileno obtidas comercialmente, a maioria, né, dos PPs, né, comercializados é do tipo isotático, tá? Então, qual é o detalhe aqui? A gente observa que para esse desenho aí em particular, há uma obediência à conformação toda trans, né? Tá aí, um zigue-zague, né? A história que eu falei, né? Conformação toda trans.
Sendo que, se a conformação for toda trans, qual é o detalhe aqui? A gente vê que há uma proximidade, né, desses grupos CH3, né? Então, em termos energéticos, isso não é algo favorável, tá? Isso não é algo favorável. Então, o que a gente observa se a gente olhar um cristal de polipropileno? A gente observa que, na verdade, esse CH3 aqui, ele não vai ficar aqui, ele vai ter uma rotação em relação a esse CH3 primeiro aqui, né? E o outro CH3 vai ter uma rotação em relação a esse. E isso vai resultar em quê? Vai resultar numa hélice, tá? Então, se a gente pegar um cristal de polipropileno, der um zoom e observar segmentos de moléculas de PP dentro do cristal, a gente vai ver que as moléculas estão, na verdade, como hélices. E por que elas estão como hélices? Porque essa aí é uma conformação mais favorável energeticamente, porque tende a minimizar, né, o impedimento estérico ocasionado quando elas estão toda na forma trans, que seria o caso aqui. Então, a conformação toda trans, no caso do PP, ela não é favorável energeticamente, né? Então, quando esse CH3 aqui ele está rotacionado, né, em relação a esse, né, então, e o outro em relação a ele, e o outro em relação ao anterior, no final das contas você vai ver algo como que está aqui embaixo, né, como hélice. Né? Aqui é uma hélice, aqui é outra hélice. Né? Então você vê, ó, olha só, o CH3 seria o caso aqui. Ele está aqui, depois está jogado lá para o outro lado, depois já para cá. Então ele está formando uma hélice aí. Né? E essa hélice é o quê? Ela é um somatório, né, de trans com gauche com anti-gauche. Né? Então, ao longo da molécula, né, essa hélice significa isso. Ela é um somatório de trans com gauche com anti-gauche, porém a gente tende a chamar em polímeros como uma conformação helicoidal. Tá? Isso é só para polipropileno? Não. Tende a ser para a maioria dos polímeros, né, vinílicos, esses polímeros que têm grupos laterais, né? PP, no caso do PS sindiotático, né, quando ele cristaliza, né? O Teflon, né? A gente viu que o Teflon tem uma estrutura muito semelhante ao polietileno, né? Mas como o grupo flu ele é volumoso, né? Então tende também a formar hélices, né? Para tentar minimizar, né, esse impedimento estérico aí, tá? Ok? Então era isso aí que eu queria observar, mostrar para vocês, né? E só um detalhe aqui, né, que por essas projeções aqui, a gente vê que o passo, né, dessa hélice aí, né, vai depender do tamanho do grupo lateral, tá? Então a gente vê aqui, com 3 substituintes, o quarto já está sobre o primeiro aqui, ó. Então se eu olhasse daqui, né, isso aqui está mostrando uma visão frontal, né? Esse lado aqui mostra uma visão frontal, né? Como se eu estivesse olhando, né, daqui para cá ao longo da molécula, né? Então a gente vê aqui, ó, o primeiro átomo está aqui, esse está rotacionado em relação ao primeiro, o grupo lateral terceiro está rotacionado em relação ao segundo, porém o quarto já está exatamente sobre o primeiro, né? De maneira que aqui a gente só vê 3, ó, 3 grupos laterais, né? Agora, já aqui embaixo, não, você tem vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então você tem 7 grupos laterais para que o oitavo esteja sobre o sétimo, tá? Então isso vai depender exatamente do tamanho do grupo lateral. Quando os grupos são menores, tende a ter hélice desse tipo, tá? Quando os grupos são maiores, tende a ter hélice desse tipo aqui, tá? Ok? Então era só isso aí, uma coisa bem básica mesmo, né? Que eu queria falar em relação a como essas moléculas estão lá dentro, né? E agora eu vou começar a falar um pouquinho de algo que eu já citei, né? Porque é algo intuitivo, né? Ao longo dessas aulas sobre grau de cristalinidade, eu já citei aqui que foi o seguinte. Eu falei assim, se resfria mais devagar, o polímero tende a ter um grau de cristalinidade maior. Né? Então, quando eu digo grau de cristalinidade, é algo que a gente espera ser intuitivo, todo mundo sabe o que é, né? Ou seja, dentro daquela massa ali vai ter mais cristal, em termos de quantidade, né?
de quantidade total, né? Ou seja, sei lá, tem 70% de região cristalina em relação ao total, tem 80%, né? Então, é algo intuitivo, né? Sendo que agora eu vou para uma questão um pouquinho mais conceitual, né? Só para formalizar isso, o que é o grau de cristalidade, né? Normalmente, para conceituar, tem duas definições. Uma é o grau de cristalidade volumétrico e a outra é o grau de cristalidade mássico, tá? Então, o que é o grau de cristalidade volumétrico, né? É o grau de cristalidade relacionado ao volume, ou seja, se existe uma peça ali e a gente conhece o volume da peça como um todo, então na hora que eu descobrir qual o volume de cristal dentro dessa peça, eu divido pelo volume total da peça, eu tenho um grau de cristalidade volumétrico, né? E o grau de cristalidade mássico é o quê? Em vez de pensar no volume, a gente pensa na massa. Então tem uma peça ali, eu meço a massa dela. Então se eu conseguir detectar a massa de material cristalino, então o que é o grau de cristalidade máximo? É a massa de material cristalino dividido pela massa total, né? Então, colocando aqui numa fórmula, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Então aí em cima, ó, tem aí GC volumétrico, tá? Grau de cristalidade volumétrico. Então o que é o grau de cristalidade volumétrico? É o volume da parte cristalina pelo volume total, né? E multiplicando por 100, você representa o resultado em termos de percentagem, né? Aí tem o conceito, né? Vamos tentar chegar numa fórmula, né? A partir do conceito de densidade. O que é densidade de uma dada peça, vamos pensar assim? É a massa dela dividida pelo volume dela, né? Ou seja, a massa total da peça pelo volume total da peça. Sendo que se a gente está falando de polímeros semicristalinos, a massa total de um polímero semicristalino, ela é o quê? Ela é a soma da massa da região amorfa com a massa da região cristalina, né? Dividido pelo volume total, né? Aí eu passo o volume que está no denominador lá para o outro lado, né, da densidade, né? Então vai ficar densidade vezes volume igual a massa amorfa, que está aqui, né? Mais massa cristalina, né? Então eu só tirei esses nomes completos aqui, né? Então deixei só o MA aqui, né? Da massa de cristalina eu deixei o MC, tá? Aqui para ficar mais perto desse dedo aqui, né? E passei o volume, né? Em vez de colocar o nome total, né? Coloquei só V e passei lá para o outro lado, né? Para onde está a densidade, né? Que está aqui, ó. Ok? Então isso aí é o quê? É o conceito de densidade que a gente conhece bem, né? Então agora no azul aqui, tá aí de novo, vou ver, né? Repetir. E o que é a massa da parte amorfa? A massa da parte amorfa é igual à densidade da parte amorfa vezes o volume da parte amorfa, né? Mais o que é a massa da parte cristalina? É a densidade da parte cristalina vezes o volume da parte cristalina. Não é isso? Ok. Então vamos para a parte branca agora aqui, né? Então o que é a densidade? Aí repetir, né? Densidade vezes volume, daqui do azul, né? Repetir a densidade da parte amorfa, né? Aqui do azul também. Porém, aqui onde está o volume da parte amorfa, eu substituí pelo quê? Pelo volume total menos volume de cristal, né? Porque o que é o volume total? É o volume de amorfo mais volume de cristal, né? Então, o volume de amorfo é o quê? O volume total menos o volume de cristal, tá? E repetir o outro termo aí, né? Que é esse aqui, né? ρC vezes VC em relação ao outro aqui, tá? Então, agora no cinza, né? A gente repete, né? ρV. E aqui multiplicou pelo que está lá dentro do parênteses, né? ρA vezes V menos ρA vezes VC, né? Está aqui. E repetir o último termo lá, que é ρC vezes VC, tá? Então, agora a gente isola aí os termos que têm o volume total. Então, esse termo está desse lado aqui, eu vou passar ele para esse lado, tá? Então, quando a gente passa ele para esse lado e coloca o volume em evidência, vai ficar ρ menos ρA, né? E do outro lado aqui, a gente deixou só os termos relacionados a ρC, né? Então, tá aí VC em evidência, aí ficou ρC menos ρA, ok. Então, qual é o conceito, né, de grau de cristalinidade volumétrico? Está lá em cima, ó, VC sobre V total, né? Ou seja, volume da parte cristalina pelo volume total. Então, agora já posso chegar nisso aqui, ó, VC sobre V, né? Que está aqui embaixo, né? VC sobre V é igual ao quê? É igual a ρ menos ρA dividido por ρC menos ρA, tá?
Então, isso aí é o conceito de grau de cristalinidade volumétrico, né? Então, para eu saber o grau de cristalinidade volumétrico, eu tenho que saber a densidade de uma peça, a densidade da parte amorfa dela e a densidade da parte cristalina dela, tá? Essa fórmula aí, às vezes eu gosto de mostrar para o pessoal que nem sempre, né, dá para deduzir rapidamente uma fórmula dessa. Se você pegar, por exemplo, livro de ciência dos materiais, como o Calister, o Shackelford, o Van Vleck, né, essas formulazinhas aí sempre estão lá, né? Mas normalmente elas já estão direto, né? Já estão sem a dedução, tá? Então, um lembrete que eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos, né, seria exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, né? Que é mais ou menos uma coisa que a gente faz quando a gente faz interpolação, né? Muito usado na engenharia química, né? E também tem na área até da ciência dos materiais, quando a gente quer calcular tempo de difusão, né? Tempo de difusão de carbono no ferro, por exemplo. A gente sempre usa muito interpolação, porque tem umas tabelinhas lá, né? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, né? Então, essa questão aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aí. Então aí, para o grau de cristalinidade 0, a densidade é ρA, né, que é a densidade da parte amorfa. Para o grau de cristalinidade 100, a densidade é ρC. Né? E para uma dada densidade, é exatamente o grau de cristalinidade que a gente quer. Né? Tá ok? Então, como é que a gente chega nessa fórmula aí? É mais ou menos como a gente faz para interpolação, como eu falei. Né? Eu vou até pegar uma folha clara aqui, para ficar melhor, tá? Que a outra ali estava atrapalhando pelo outro lado, né? Eu vou até reescrever exatamente tudo que eu fiz. 0, 100, GC, ρA, ρC e ρ. Então deixa eu mostrar de novo aqui, vai que não ficou bom do outro, né? Então, para um grau de cristalinidade 0, a densidade é ρA. Para um grau de cristalinidade 100, a densidade é ρC. Então, para uma densidade aqui que a gente de uma peça real, que tem, na verdade, frações amorfas e frações cristalinas, o grau de cristalinidade vai ser o GC. Então, por interpolação, a gente faz assim, GC menos 0 sobre 100 menos 0, igual a ρ menos ρA, dividido por ρC menos ρA. Então, aqui vai ficar GC igual a 100 vezes ρ menos ρA sobre ρC menos ρA. Então, o que a gente faz aí? Olha só o cálculo que eu fiz. GC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a ρ menos ρA sobre ρC menos ρA. Né? Então, eu peguei exatamente... Deixa eu mostrar aqui. GC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a ρ menos ρA sobre ρC menos ρA. Né? Então, o GC menos 0 ali vai ficar GC, né? Deixa eu botar esse dedo aqui que está mais perto. Então, GC, passa o 100 para o outro lado, né? Então, 100, ρ menos ρA sobre ρC menos ρA. Veja se não é igual exatamente o que a gente obteve aqui, 100, ρ menos ρA sobre ρC menos ρA, tá? Aqui, Ok? Bom, então aí a gente deduziu, eu vou trazer de novo a folhinha só para finalizar aqui, né? Então a gente deduziu aí a fórmula para o grau de cristalinidade volumétrico, né? Que é igual a 100 ρ menos ρA dividido por ρC menos ρA. Agora, existe o grau de cristalinidade mássico, né? O grau de cristalinidade mássico é o quê? A massa de cristais pela massa total, né? Como está sendo mostrado aí. Tá? Então, GC mássico, massa de cristais sobre massa total, né? Então, a gente vai partir da fórmula que a gente acabou de descobrir. O que é o grau de cristalinidade volumétrico? É VC sobre V. Né? Foi exatamente o que a gente descobriu agora. Né? Agora, o que é o VC? É o volume de cristais, que é o que? A massa de cristais sobre densidade de cristais. Né? Só para mostrar aqui rapidinho. Né? Densidade é igual a massa sobre volume. Né? Então, volume é o que? A massa sobre densidade. Só para mostrar aqui. Né?
Ok? Ó, densidade é massa sobre volume. Então, o que é volume? É massa sobre densidade. Então, se é o volume de cristais, é massa de cristais sobre densidade de cristais, né? E o volume que está no denominador aí é a massa total pela densidade dele. O que é a massa total? É a massa da amorfa mais a massa de cristais, né? Ok? Então, a gente agora vai dar uma arrumada nessa equaçãozinha aí, né? Então, ó, repetir aqui, né? MC sobre ρC. E aqui a gente sabe pela regrinha lá da divisão, né, que você inverte aqui o denominador, né? Vezes ρ sobre MA mais MC, né? Então aqui eu dei uma arrumada, né? Coloquei ρ com ρC aqui, né? Ou seja, eu trouxe esse ρ aqui para esse lado aqui, né? Então ficou ρ sobre ρC, né? Que está aqui agora, ó. Vou mostrar mais de perto aqui. ρ sobre ρC. E aqui ficou o quê? MC sobre MA mais MC, né? Então aqui, ó. O MC está aqui, MA mais MC está aqui. Beleza. Então, o que é MC sobre MA mais MC? Que é exatamente isso. É exatamente o quê? O grau de cristalidade máximo, né? Massa da parte cristalina pela massa total, né? Que é exatamente o que está aqui em cima. Massa da parte cristalina, que é o MC, massa total, que é o quê? Massa de amorfo mais massa de cristal. Né? Então, aí a gente vai isolar, né? Que é exatamente o conceito que a gente está buscando, e vai levar quem não é o conceito para o outro lado. Então, quem é que está desse lado aqui? Está exatamente, ó, aqui, ó, o ρ sobre ρc. Então, ele vai passar lá para o outro lado, que está lá no φv, né, que é a fração volumétrica, né? Então, ele passando para o outro lado, vai ficar exatamente, ó, MC sobre MA mais MC, vai ficar o quê? O φv, que está aqui, né? Vezes ρc sobre ρ, né? Aqui está mais perto. ρc sobre ρ. Porque passou para aqui, está no denominador, vai para o numerador. Ó, então, isso aqui saiu daqui, foi lá para o ρv, né? E esse aqui está no numerador, ele foi lá para o denominador, então é exatamente o que está aqui. Ó. Então a gente vê o quê? Que o grau de cristalinidade mássico, ele é igual ao quê? Ao grau de cristalinidade volumétrico multiplicado por ρc sobre ρ. Tá? Porque o que é o grau de cristalinidade volumétrico? É o ρ menos ρA sobre ρc menos ρA vezes 100. Né? Então a gente multiplicando esse resultado aí por ρc sobre ρ, a gente encontra o grau de cristalinidade máximo, tá? Ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? Como a densidade da parte cristalina é sempre maior do que a densidade de um corpo de prova lá, porque ele tem parte amorfa também, então o grau de cristalinidade máximo vai ser maior do que o grau de cristalinidade volumétrico, tá? Então, a gente acabou de descobrir como determinar o grau de cristalinidade volumétrico e máximo. A gente precisa de 3 parâmetros aí, né? Que é a densidade da parte amorfa, a densidade da parte cristalina e a densidade da peça em si, né? Como é que a gente encontra esses três parâmetros, né? Como encontrar ρA, ρc e ρ, né? O ρA, que é a densidade da parte amorfa, vamos pensar um pouquinho assim, né? Vamos pensar, o polímero é semicristalino. Claro, ele tem que ser semicristalino para isso tudo fazer sentido, né? Porque a gente está querendo determinar o grau de cristalinidade, né? Então, obviamente que a gente está pensando em polímero semicristalino. Então, como achar a densidade da parte amorfa dele? Então, por exemplo, se a gente obtivesse um polímero com resfriamento extremamente rápido, que você evitasse qualquer cristalização, era só pegar a densidade disso aí, né? Mas nem sempre isso vai ser possível, né? Nem sempre isso aí vai ser viável, né? Sendo que tem um detalhe muito interessante, né? Que é o fato de você encontrar facilmente isso em tabelas, né? Sei lá, polietileno, densidade da parte amorfa, 0,8 alguma coisa, 865, como, por exemplo, né? Então, você vai encontrar para vários polímeros, nylon, PET, né, paracetal, você vai encontrar um monte desses dados aí, né, ou seja, de densidade da parte amorfa, você vai encontrar em tabelas, né? Agora, suponha que você não tenha encontrado, né, e você tem que fazer essa determinação experimental, né? Então, 2 formas muito comuns de se determinar essa densidade da parte amorfa são as seguintes. Então, suponha que você tem aquele polímero ali na sua disposição. Aí você tem lá vamos pensar num polietileno, né? Que é o famoso polietileno que eu sempre falo dele, né? Você tem um polietileno ali à sua disposição.
e você quer achar o ROA, porque é um dos dados que você precisa, né? Então, o que você pode fazer? Você pode gerar placas, vamos pensar placas por compressão ou mesmo por injeção, né? Depende de como, ou peças, não depende, né? Então, você vai gerar peças desse polietileno em diferentes condições de resfriamento. Resfriamento mais rápido, resfriamento mais lento. Vamos supor que você conseguiu aí 4, 5 condições diferentes. Então, o que você pode fazer uma vez obtidas essas peças? Determinar a densidade delas e determinar o grau de cristalidade delas, né? E vamos supor que você não tenha conseguido obter a amostra totalmente amorfa, né? E até porque o polietileno é bem difícil, né? Dificilmente você vai conseguir. Tá? Então vamos supor ali que você resfriou com água bem fria e conseguiu 20% de cristalinidade. Água um pouquinho mais quente, 30% de cristalinidade. Então você obteve ali uns 5, 6 dados desses, né? Ou seja, resfriamentos diferentes, e fez a determinação experimental da densidade e do grau de cristalinidade, né? Então o que você pode fazer? Você pode plotar um gráfico desse tipo aqui, ó, de grau de cristalinidade em função da densidade. E aí o que você vai fazer para achar a densidade da parte amorfa? Você vai extrapolar para o grau de cristalinidade zero, né? Então eu vou até fazer aqui, né? Então se você extrapolar para o grau de cristalinidade zero, então você vai obter exatamente o ROA, tá ok? Então, isso aí é uma forma experimental, né, de determinação do ROA, se você não encontrar em tabelas, que, como eu falei, é uma das formas principais, né, de se ter, tá? Outra possibilidade de determinar o ROA é a seguinte: o que é o estado amorfo? O que é uma fração amorfa? Né? Uma fração amorfa é um líquido, entre aspas, né, eu estou falando em termos de estrutura, né? Então, é um líquido na temperatura ambiente, né? Então, é uma fração de um polímero líquido, porém na temperatura ambiente, né? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a estrutura é desorganizada assim como a de um líquido, né? Então, usando essa história aí, como é que a gente pode determinar o ROA? A gente pode obter a densidade de polímeros semicristalinos na forma de melt, ou seja, no estado líquido, em diferentes temperaturas, tá? E aí extrapolar para a temperatura ambiente, tá ok? Então como é que a gente mostra isso aí? Exatamente, ó, a partir desse gráfico aqui, ó. Então suponha que você tem lá, né, o polímero que é semicristalino, e como a gente falou, pode ser que seja difícil você obter o polímero totalmente amorfo, devido a uma condição de resfriamento. Polietileno, por exemplo, muito difícil. Dificilmente você vai conseguir, só resfriando ele rápido, obter totalmente amorfo, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos fundir esse polímero e em diferentes temperaturas a gente mede a densidade dele, desse líquido, né? E o que é o ROA que a gente quer? A gente quer a densidade da parte amorfa, porém na temperatura ambiente, que é onde eu vou fazer os cálculos, né? Então, o que você pode fazer? Determina a densidade desse melt, ou seja, desse líquido polimérico, em diferentes temperaturas e extrapola para a temperatura ambiente, tá? Então, seria isso aqui, né? Então, você obteve aí, numa temperatura, né, de melt aqui, vou colocar esse dedo aqui que está mais perto. Numa da temperatura, vamos supor, 280 graus, você obteve essa densidade. Baixou a temperatura, obteve a densidade um pouquinho maior. Baixou mais a temperatura, densidade um pouco maior. Aí você obteve esses dados todos na condição melt, né? Ou seja, essa faixa aqui toda na condição melt. Primeiro, segundo, todos esses pontos experimentais aqui no melt. Porém, o que a gente quer? A gente quer na temperatura ambiente. Você extrapola aqui, ó, até, supondo que aqui seja T ambiente. Então, deixa eu fazer aqui, né? T ambiente. Boa. Então, supondo que o eixo Y aí seja a temperatura ambiente, né? Que está aqui, né? Então, na hora que tocar o eixo Y, você vai encontrar o ROA também, tá? Ok? Então, aí duas formas usadas, né, para achar esse ROA, caso não tenha tabelado, tá? Agora vamos pensar no Rossê, né? Como é que a gente acha a densidade do material totalmente cristalino, ou seja, da fase cristalina, né?
não vai ter como achar uma condição de resfriamento aí para implicar no polímero todo cristalino. Isso não vai ter como, né? Então a gente tem que arrumar algum artifício aí para achar isso em você, né? Então, de novo, tabelado, fácil, né? Vai encontrar vários autores aí com dados de Rosset para vários polímeros, tá? Então, tranquilo. Agora, se não tem tabelado, experimentalmente, vamos usar aquele gráfico lá do grau de cristalinidade em função da densidade. E, em vez de extrapolar para o grau de cristalinidade 0, a gente extrapola para o grau de cristalinidade 100, né? Então, deixa eu colocar aqui. Rosset, porque aqui é 100. Tá? Então, no caso anterior aqui, a gente extrapolou para o grau de cristalinidade 0, porque seria da fração amorfa. Agora, a gente está aqui, ó, desse lado aqui, ó, extrapolou para o grau de cristalinidade 100, porque quando a cristalinidade é 100, o material está totalmente cristalino e, portanto, encontra o Rosset. Tá? Então, isso seria uma outra possibilidade. Agora, tem uma outra possibilidade que seria fazer um cálculozinho matemático, né? Porque quando a gente estuda ciência dos materiais, né, a gente pode encontrar, por exemplo, a densidade de uma célula unitária, vamos supor CCC, CFC, né, HC, né, isso é muito usado naquele início ali, né, de discussão do assunto, né, sobre como é o arranjo cristalino dos metais, né? Então a gente pega aquelas esferas rígidas, né? Vê que o ferro, por exemplo, é CCC, né? Então a gente calcula quantos átomos tem na célula, né? Então, se você conseguir achar a massa da célula a partir do número de átomos que tem e o volume da célula, que é o parâmetro de rede, você tem como descobrir isso, que a gente considera que aquelas esferas estão se tocando. Então tem sempre como achar o parâmetro de rede, né? Então, como são cúbicas, no caso do CCC, CFC, né? Então você faz ali um parâmetro de rede ao cubo, né? Você vai encontrar o volume da célula. Então o que isso quer dizer para o nosso assunto aqui? Que quando a gente tem arranjos cristalinos, a gente pode representar esses cristais a partir de uma entidade mínima, né? Que eu falei isso no começo dos vídeos lá, das primeiras aulas, né? A gente pode representar por uma entidade mínima que representa aquele volume como um todo. Isso quer dizer o quê? Se você sair repetindo essa entidade mínima aí, né, em todas as direções, você vai gerar o cristal como um todo, né? Isso aí se chama célula unitária, né? Então, qualquer cristal ele pode ser representado por um dado tipo de célula unitária, né? Então, essa célula unitária seria uma espécie de um tijolinho ali de uma parede, né, digamos assim, né? Então, é um tijolinho que se você repete, vai chegar na parede como um todo, que seria o cristal, tá? Então, para polímeros, claro, se ele forma cristais, obviamente cada tipo de polímero vai ter uma célula unitária, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Que as células unitárias para polímeros tendem a ser normalmente bem mais complexas, né? Do que as células unitárias para metais. Exatamente por quê? Porque a estrutura é mais complexa. Uma coisa é os átomos estarem arrumados na forma de moléculas, né? Outra coisa é os átomos considerados como esferas rígidas, que seria de um metal puro, né? Então, no caso dos metais, a tendência é formar células mais simples, como as cúbicas, né, que eu acabei de falar, né, CCC, CFC, né. E no caso de polímero, você vai ver que as células são mais complicadas. Claro que tem umas que são até tranquilas, como a ortorrômbica, que seria uma espécie de um paralelepípedo, né, mas tem a monoclínica, triclínica, isso aí são muito mais comuns, né, para polímeros do que quando se observa em metais, tá? Então, a gente não tem, a não ser o cara que seja mesmo do ramo de cristalografia, né, falando uma questão mais prática agora, né? A gente que não é da cristalografia, a gente não tem todo esse, digamos assim, não gasta tanto tempo pensando em célula unitária para polímero, tá? A gente não fica pensando muito nisso. Por quê? Porque não é tão importante como em metais esse estudo detalhado, tá? Pelo menos é a minha visão, né? Eu acho que eu não estou errado, não, tá? Eu acho que é isso mesmo. A gente não dá tanta importância assim para fazer cálculo de célula unitária, para esses detalhes todos, né? Descobrir qual a célula, a gente não faz isso, né? A gente tende a encontrar isso já em dados disponíveis, né, na literatura, né? Aí tem lá, polipropileno, ortorrômbica, não sei quem é monoclínico, não sei quem é triclínico. Então a gente já usa aquilo, já usa os parâmetros de rede, já vê quantos meros, né, tem por cada célula unitária, né? Então isso aí já são coisas que tem disponíveis na literatura, a gente não fica preocupado
de como, sei lá, eu lembro de mineralogia, né, que é uma disciplina que eu fiz, né, na graduação, e a gente tinha todo um cuidado, né, para vários compostos cerâmicos ali, né, a gente saber quantos átomos estão na célula, né, quem está dentro da célula, quem está contribuindo totalmente, quem está contribuindo parcialmente. Então, um átomo ali de um canto, será que ele colabora para quantas células ao mesmo tempo? Então, a gente tinha que fazer essa contagem aí, então a gente fazia para vários compostos químicos, né? Então, quando a gente vai mais para uma área de polímeros, para uma disciplina como essa aqui que eu estou disponibilizando esses vídeos, a gente já vai logo para uma tabela e encontra, é tal polímero, qual é a célula unitária dele, qual é o tamanho dos parâmetros de rede, né? Quantos meros tem na célula unitária, é assim que a gente faz, tá? Então, só para dar um exemplo aqui seria, por exemplo, deixar uma questão de como seria o cálculo, né, do Rossé, né? Aí, por exemplo, calcule a densidade do polietileno com base na célula unitária colorida a seguir. Cada célula unitária contém o equivalente a 2 meros, né? Então, se você observar no desenho, ó, já tem a dimensão da célula unitária, né? O X, o Y e o Z aí, né? Digamos assim, em nanômetros, né? Aqui, ó, 0,741, 0,494 e 0,255, né? Então, aí já tem as dimensões da célula e a questão já está dizendo lá em cima, ó, cada célula unitária tem 2 meros, né? Então, o que é a massa da célula unitária? Né? É a massa desses 2 meros aí. E qual é o volume? É exatamente multiplicando aqueles parâmetros que a gente mostrou, né? Então, você encontra facilmente várias questões desse tipo aí no Callister, né? no Shackelford, em livros sobre polímeros também, né? Como o Yang, né? Você vai encontrar várias questões, né? O Manashanda, né? Eu acho que o próprio Stevens também. Você vai encontrar várias questões desse tipo, né? Então, para exercitar é sempre bom, que é uma nova forma de calcular o Rossé, tá? Então, de novo, para fechar o Rossé, pelo cálculo da célula unitária você pode determinar o Rossé, por extrapolar uma curva experimental de grau de cristalidade versus densidade até o grau de cristalidade 100, né? Ou então tabelado, né? Você vai encontrar facilmente esses dados aí, tá? Ok, determinamos Rossé, determinamos ρA, agora falta quem? Falta o ρ, né, que é a densidade da peça em si, de uma amostra, ou seja, daquele material que a gente quer saber. Vamos pensar, eu fiz uma panela, uma vasilha de sorvete de polipropileno. Então, eu quero saber a densidade, o grau de cristalidade dessa vasilha de polipropileno. E a gente mostrou aqui que tem uma possibilidade pela fórmula ρ menos ρA sobre Rossé menos ρA, que é para achar um grau de cristalidade volumétrico, ou então pegando isso aí, ou seja, essa expressão ρ menos ρA sobre Rossé menos ρA, e multiplicar por Rossé sobre ρ, que a gente acha o grau de cristalidade máximo. Ok? Então a gente viu que precisa do Rossé, do ρA e do ρ, que é a densidade do material em si, né? Dessa vasilha aí de sorvete que eu estava dizendo, né? Então, o Rossé e o ρA a gente já mostrou como se determina, agora a gente quer o ρ, ou seja, como é que, uma vez tendo uma amostra de polímero na minha mão, como é que eu encontro a densidade, né? Eu vou falar de 2 métodos, embora existam vários, né? Vou falar de 2 métodos que eu particularmente acabei tendo uma certa convivência com eles, né? Então foram os que me trouxeram aqui uma lembrança a mais, né? E eu diria que eles são muito, muito importantes mesmo, tá? Um deles é o chamado coluna gradiente, né? Vou dar uma explicadinha aqui, né, antes de colocar um pequeno texto aqui para vocês, que é o seguinte: certos líquidos, eles têm ali uma espécie de uma miscibilidade parcial, né? Eles podem até ser solúveis, eles, na verdade tendem a ser solúveis, né? Mas se você preencher, vamos supor, uma proveta com esses líquidos de forma cuidadosa, pode ser que seja formado um gradiente, ou seja, a densidade ela varia em função da altura dessa proveta, tá? Vou só fazer um desenho rapidinho aqui, tá? Então, suponho que tem uma proveta aqui. 0, 1, 2, 3. Tá? Então, suponho que tem essa proveta aqui, tá? Então, se você despejar com cuidado 2 líquidos com densidades diferentes, que tem uma certa miscibilidade parcial, né? Ali está a setinha indicando os líquidos que você vai colocar nessa proveta, né? Então, o que você tende a observar desse volume final aqui, nessa proveta? Você tende a observar que a região mais embaixo aqui, ela vai ficar com o líquido
com a densidade maior, e a densidade vai diminuindo à medida que a altura vai aumentando aqui, tá? Então existem normas para isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como se faz isso, por quê? Porque tem normas. Se você realmente vai fazer isso de forma responsável, você tem que fazer seguindo a norma, né? Não tem erro. Você tem que usar uma temperatura muito bem controlada. Por quê? Porque às vezes variações de 0,1, 0,2 graus num líquido podem implicar em variações de densidade significativas, então vai dar erros enormes, né? Então, por exemplo, uma empresa de síntese, que os caras fazem esses ensaios como controle de qualidade, né? E precisa fazer de meia em meia hora, de uma em uma hora. Então, não tem como você ficar pensando, se a temperatura aumentar ali. Não, a temperatura do líquido tem que ser constante. Para isso, você tem equipamentos devidamente padronizados, calibrados, para não ter erro nenhum, tá? E existem equipamentos de coluna gradiente disponíveis no mercado, né? Que você pode adquirir, né, sem precisar de muita improvisação, né, que seria, por exemplo, você pegar uma proveta qualquer e fazer uma coisa que poderia levar a possíveis erros aí, tá? Então, como eu estava falando, né, se tiver uma proveta dessa e você coloca o líquido de forma controlada aqui dentro dela, tende a se formar uma região de maior densidade aqui embaixo, e a densidade vai diminuindo à medida que a altura ela aumenta aí. Então, qual é o nosso objetivo? Achar a densidade de uma dada pecinha ali de material, né? Da vasilha de PP. Vamos continuar com ela aqui, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar dentro dessa coluna padrões de densidade conhecida, né? Que são representados por esses 4 desenhos aí que eu fiz, tá? Ideal que você tenha mais, tá? Mas vamos pensar nesses quadros. Eu coloquei essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. Cada um com a sua densidade diferente. E elas têm que parar aí numa dada altura, né? Elas não podem afundar, senão não vai fazer sentido nenhum. E nem pode ficar boiando ali, também não vai fazer sentido nenhum. Ou seja, você tem que ter padrões que tenham densidade conhecida, ou seja, quando você compra, você já conhece a densidade desses padrões. E quando você jogar numa coluna dessa, eles vão parar numa certa altura ali, tá? Então, o que você vai fazer? Como a densidade é conhecida, você vai plotar um gráfico da densidade desses padrões em função da altura onde eles pararam, tá? Então, você vai gerar um gráfico ali, densidade versus altura, né? Aí, agora, você vai colocar uma amostra de polímero de densidade lá, por enquanto desconhecida, que é exatamente o que você quer determinar, né? Então, vamos pensar que foi essa amostra aqui, tá? Vou mostrar esse balãozinho aí, ele não estava no desenho anterior, né? Ele está agora, né? Então, você colocou um pedacinho da amostra de polímero, você quer saber a densidade, e ele parou numa certa altura. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler essa altura, vai jogar nesse gráfico que você gerou anteriormente, e aí vai achar a densidade, tá? Então, como seria isso? Exatamente, ó, olhando esse gráfico aqui, tá? Então, o que são aqueles pontinhos azuis ali no gráfico? São o eixo Y, densidade, eixo X, altura na coluna, né? Então, a gente vê ali, ó, que quando a densidade é maior, a altura na coluna é menor, né? Vou só marcar aqui para ficar mais claro, né? Então, por exemplo, esse que está com a seta aí, né? Aqui, ó. Então, densidade maior, altura na coluna menor, né? Então, seria, por exemplo, esse desenho aqui, esse rapazinho aqui, tá? Então, porque a altura está crescendo daqui para cá, né? Então, ele tem a maior densidade, e a gente falou, né, que o líquido, a parte mais densa dele tende a ficar embaixo, né? E aqui estão os outros padrões, né? Ou seja, cada um tem um ponto experimental aqui. Você leu as alturas, né, quando eles pararam na coluna, lá na proveta, e aí já sabe a densidade deles, porque eles já são comprados com essas densidades conhecidas e gerou esse gráfico. Aí lá vem a amostrinha que a gente falou. Você tem como ler a altura. Então você vem aqui, quando tocar no gráfico, vem para cá, você acha a densidade, tá? Então esse método aí é chamado de método de coluna gradiente, tá? Então é uma forma muito usada de determinação do grau de cristalinidade, né, de determinação da densidade inicialmente, né? Na verdade, um exemplo que eu vi aí num passado, aí, o pessoal nem chegava a determinar o grau de cristalinidade. Pela própria densidade, já
já se utilizava esse parâmetro aí como o parâmetro de controle de qualidade, tá? Porque vai ter como é que chama? Uma proporcionalidade, né? Aumentar a densidade aumenta o grau de cristalinidade, né? Então o pessoal nem chegava a fazer o cálculo do grau de cristalinidade, né? A partir só do dado de densidade encontrado na coluna gradiente já era suficiente como um parâmetro de controle de qualidade, tá? Aí tem vários detalhes, por exemplo, o que a gente tem que pensar? Se você vai fazer uma determinação dessa, as amostras têm que ter sido obtidas sempre numa mesma condição, né? Porque a gente viu que o resfriamento tem uma influência muito grande no grau de cristalinidade. Então eu não posso, de repente, obter uma amostra resfriada muito rápido, outra resfriada muito lenta. Todas têm que ser obtidas numa mesma condição, a não ser que você queira exatamente analisar essa influência, analisar a influência da velocidade de resfriamento no grau de cristalinidade final, né? Porque se você quiser, digamos, uma espécie de grau de cristalinidade intrínseco, né, se fosse, por exemplo, um controle de qualidade numa empresa de síntese, aí você tem que sempre obter numa mesma condição. Então, por exemplo, é muito comum o pessoal usar o estrudadozinho lá que sai do índice de fluidez. Né? Então, quando a amostra sai do índice de fluidez, então o cara já faz o índice de fluidez e o estrudadozinho que vai saindo ali, ele deixa um tempo resfriando, ele já tira um pedaço e joga na coluna gradiente lá, e aí ele já faz o cálculo da densidade, né? Da determinação da densidade usando essa curva de calibração aí, tá? Então, normalmente você dá ali um certo tempinho para ter uma estabilização, sei lá, uns 10 minutos, né? Para você fazer essa leitura, né? Ou seja, considerar que ela realmente parou na coluna, né? E tem mais uns dois detalhezinhos aqui, né? Um deles é o fato, quando o cara trabalha com controle de qualidade numa empresa de síntese, então o cara, vamos supor, meia hora ou de uma em uma hora, o cara joga uma amostrinha lá dentro. Então é de esperar, né, que daqui a 2, 3 dias, ou até bem menos do que isso, você vai ter um monte de amostra nessa coluna gradiente aí, e isso aí vai começar a dar problema. Então, de vez em quando, o cara tem que ter um equipamentozinho para pescar, né, essas impurezas, né, essas amostras que ficaram lá, né. Então, essa limpeza ela é sempre muito importante, né. E outra coisa, né, a questão dos líquidos, né? Você tem que sempre escolher líquidos que vão implicar numa faixa de densidade em que o polímero que você vai testar, ele boia ali no meio, né? Ele fica flutuando ali no meio, ou seja, o polímero que você vai testar nem pode afundar, nem pode ficar boiando, né? Então tem que ser líquidos escolhidos devidamente para aquele tipo de polímero lá que você trabalha, né? Porque não tem uma faixa tão ampla assim de densidade nessa coluna não, tá? São faixas relativamente estreitas, tá? E eu ia falar outra coisa rapidinho, né? A questão da temperatura que eu já disse, né? Bom, e um segundo tipo de determinação da densidade, né? Então esse aí da coluna gradiente, gente, como eu falei, um ensaio muito importante, tá? Muito importante, muito usado, né? Sim, lembrei agora, eu estava dando uma enroladinha aqui, né? Lembrei do que eu queria falar para fechar essa parte de coluna gradiente, que é o seguinte: quando a densidade ela vai ser determinada lá, então você tem que ter todo esse cuidado aí, né? De controle da coluna, né? De temperatura muito constante, né? Sempre fazer manutenção, como eu falei, de limpeza, né? Todo esse cuidado aí, tá? Para que você não tenha erro, porque o controle de qualidade ele exige isso, tá? Qualquer detalhezinho pode implicar em erros que vão sair, né? Porque esse valor de densidade de polímeros, na terceira casa, ele tem uma relevância, tá? Então, quando você faz esse tipo de determinação por coluna gradiente, às vezes uma mudança na terceira casa, o que eu estou querendo dizer com isso? 965, 962, isso já tem uma relevância grande, tá? Então não é uma coisa, deu um errinho aqui na terceira casa. Não, isso já tem uma implicação mesmo na mudança de propriedades, tá? Na terceira casa. Então tem que estar muito atento, tá? Com essa manutenção, né? Com a limpeza, de repente renovação da coluna, né? Porque, como eu falei, né? A terceira casa aí já pode ter relevância, tá? Bem, uma segunda forma de determinar a densidade de um polímero, ou seja, o ρ, né? A gente falou
É o Rho A, o Rho C, já falamos de alguns métodos, e agora é o Rho. O primeiro Rho a gente viu que pode achar por coluna gradiente, né? Um segundo é o seguinte, é fazer. Vou falar operacionalmente, tá? Operacionalmente é o seguinte, você tem alguns tipos de balança disponíveis no mercado, né? Que elas têm ali um pratinho, digamos assim, né? E esse pratinho é onde você vai colocar a amostra para pesar, né? E esse pratinho ele pode ser imerso num líquido também, né? Então a melhor coisa é se você tiver uma balança digital, né? Que não tem que ficar esquentando, né? De fazer leituras difíceis, como tem umas balanças lá na minha época que eu fazia graduação, né? Umas balanças difíceis de ler ali, negócio chato, né? Mas tem umas balanças digitais a melhor coisa do mundo, né? Então o que é operacionalmente o ensaio? É fácil demais. Você vai fazer uma pesagem comum do corpo de prova, né? No ar, que a gente fala, ou seja, a pesagem comum. Coloca lá, faz a leitura na balança digital. Aí, sendo que esse pratinho que eu falei, que você vai colocar a amostra, ele pode também ser imerso no líquido, e aí você coloca agora essa amostra de polímero de novo, e você faz a leitura na balança digital de novo, né? Então aí você faz uma espécie de peso imerso, né? Então aí vai ter uma influência do empuxo, né? Quando tem a influência do empuxo, aí você, por relações matemáticas ali, você pode chegar na densidade do material, né? No final das contas está relacionado ao princípio de Arquimedes, né? Então vou mostrar aqui um caminhar aqui até chegar. Vou só dar uma dobradinha aqui para ficar melhor, tá? Então, operacionalmente, gente, é só isso que eu falei, é fazer a pesagem no ar desse corpo de prova e a pesagem imersa desse corpo de prova, tá? E aí, por relações matemáticas, você vai chegar num valor de densidade, né? E, de novo, controle de temperatura é fundamental, né? E normas existem para isso, tá? Também. Né? E também, a fórmula que eu vou mostrar aqui, às vezes tem alguns fatores de correção, tá? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, olha só, medição da massa em uma balança analítica em diferentes ambientes, no ar e imerso em líquido, exatamente o que eu falei, né? Então, o que é a massa medida no ar? É a massa típica, né? Ou seja, colocou lá na balança e faz a medida, né? Ela é o quê? É a densidade vezes o volume, né? E o que é a massa imersa? Você tem o peso menos o empuxo e divide pela aceleração, né, da gravidade, né, para ter exatamente o valor de massa, né, que é o peso sobre a aceleração, né. Então, se a gente pegar aqui, né, o que é o peso, né, é ρ, v, ou seja, é massa vezes aceleração, né, massa vezes aceleração. E o que é o empuxo, né, é o peso de volume de fluido deslocado, né. Então, como o polímero fica todo imerso no líquido, então o volume deslocado é exatamente o volume da amostra, né? Então é o V mesmo. Sendo que agora, como é o peso de volume de fluido, então em vez de ser o ρ do corpo, é o ρ do líquido, né? E aí, repete o G aqui, né? Então aí você vai cortar a aceleração da gravidade, né? E vai ficar massa imersa igual a ρV menos ρ do líquido vezes V. Colocando V em evidência, o que é a massa imersa? É o V, ρ menos ρ do líquido, né? Então agora a gente divide esse termo pela massa no ar, né? Que é exatamente o ρV, né? Que a gente falou. Então vai cortar V com V. Então a massa imersa pela massa no ar vai ser o quê? Ρ menos ρ do líquido sobre ρ, né? Então tirando aí, passando para o outro lado, né? Digamos assim, né? Massa do ar vezes ρ menos ρ do líquido igual a ρ vezes massa imersa, né? Então, trazendo o termo que está com ρ aqui, né, que é ρ vezes massa do ar, para esse lado, e colocando ρ em evidência, vai ficar massa imersa, né, menos massa do ar. Né? E do outro lado lá, que tinha só o termo de ρ do líquido agora, já que o termo de ρ veio para o lado esquerdo aí, né, ficou menos ρ do líquido vezes massa do ar. Então, a gente multiplica por menos 1 aí, né? Então, vai ficar ρ. Quando multiplica por menos 1, né, vai mudar o sinal lá dentro do parênteses, né? Então vai ficar massa do ar menos massa imersa. E do lado direito ali some o ρ do líquido, o sinal negativo do ρ do líquido, né? Ficou ρ positivo ali, ρ do líquido positivo, né? E o que a gente quer determinar? O ρ, né, que é a densidade do corpo de prova. Então vai ser o quê? ρ do líquido, que é a densidade do líquido, né? Ou seja, um parâmetro conhecido, né? Qualquer líquido que a gente usar nesse ensaio é facilmente encontrada a densidade dele. A massa no ar, que foi um dado operacional, né? Ou seja, a massa que a gente mediu, típica de uma amostra, né? Colocou na balança e pesou. Né?
Massa no ar, de novo, repete aqui. E a massa imersa é o quê? É a massa medida quando o corpinho de prova estava imerso no líquido. Tá? Então, isso aí é uma forma, segunda forma de achar o Rho, tá? A densidade de uma mancha polimérica. Tá? Então, como eu falei, essa fórmula aí, às vezes ela tem uns fatores de correção, porque pode ter alguns erros associados ao próprio peso dessa haste que é usada lá para segurar o pratinho, né? Tem algumas coisas aí, mas de forma mais simples é exatamente isso aqui, tá? Então, quais os dados que a gente precisa, né? A massa do ar que a gente mede na balança, a massa imersa que a gente mede na balança, e o rodolito, que é a densidade do líquido, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, no caso do polietileno, que uma vez eu fiz lá, um tempo atrás aí, a gente fazia usava um álcool chamado dodecanol, né? Era a recomendação da norma, né? O dodecanol, um álcool lá de 12 carbonos, né? Aí a gente fazia esse cálculo do Rho, tá? Tá ok? Então, finalizando esse vídeo, o que a gente falou agora nessa parte final aí? A gente conceituou o grau de cristalinidade, né? De uma maneira mais formal, né? Já que intuitivamente eu já tinha falado nos vídeos anteriores, né? O que é o grau de cristalinidade? É algo intuitivo. A gente sabe que vai ser uma medida da quantidade de cristal dentro de um material como um todo, dentro de uma peça toda, né? Sendo que a gente viu que a gente pode defini-lo a partir do volume de cristais em relação ao volume total, que é o grau de cristalinidade volumétrico, ou a partir da massa de cristais pela massa total, que é a massa, que é o grau de cristalinidade mássico, né? Então a gente deduziu a fórmula para cada um, né? E viu que o grau de cristalinidade mássico tende sempre a ser maior que o volumétrico. Por quê? Porque ele é dado pelo produto, o grau de cristalinidade volumétrico, pelo fator Rosset sobre Rho. E como a densidade da parte cristalina é sempre maior do que a densidade da amostra, né, porque a parte cristalina é sempre mais densa, então o grau de cristalinidade mássico sempre vai ser maior que o grau de cristalinidade volumétrico. Né? Beleza. Então, a gente viu que para achar o grau de cristalinidade usando essas duas expressões aí, né, ou seja, o grau de cristalinidade volumétrico e mássico, a gente precisava de três parâmetros, que é a densidade da parte amorfa, a densidade da parte cristalina e a densidade da amostra em si. Né? Então a gente mostrou os métodos para cada uma, né? Ou seja, 2, 3 métodos para achar ρA, 2, 3 métodos para achar ρC, e mostrei 2 métodos para achar Rho, porém sabendo que existem outras formas de achar Rho também. Tá? Então, são formas muito usadas no dia a dia, e como eu falei, às vezes a empresa de síntese ela usa apenas a densidade, ela não chega nem a determinar o grau de cristalinidade. Tá? E no próximo vídeo eu vou falar de outras formas de achar o grau de cristalinidade, tá? São formas muito mais vistas em artigos, por exemplo, artigos científicos, né? Que são a partir do equipamento de DSC, né? Que é o calorimetria, diferencial exploratória, e também por difração de raio-x, que é outra forma muito comum. E vou falar rapidamente que existem outros além desses dois equipamentos aí, tá? Então era isso aí para esse vídeo, gente. Então vou dar uma boa tarde aqui para todos e até o próximo vídeo, ok? Até mais.